sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje eu vim conversar sobre este livro aqui, A Beleza Salvará o Mundo, do Gregory Wolfe. Esta aqui é a primeira edição, já saiu uma segunda edição no Brasil. Eu vou deixar a capa aqui em algum lado para vocês poderem conferir. Eu não sei se a segunda edição saiu também com a introdução do Rodrigo Gurgel, que tem nessa primeira edição. É uma excelente introdução, muito esclarecedora. Mas caso vocês se interessem, também há um vídeo que o professor fez no canal do YouTube dele, falando sobre esse livro aqui, e falando sobre esse autor e o trabalho dele. Antes de eu começar a conversar sobre esse livro e sobre os livros que ele cita e que eu já tinha ou adquiri, né? Eu quero mostrar essas coisas para vocês. Eu vou fazer os pedidos que eu sempre faço para vocês se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos. Se vocês já forem inscritos, por favor, verifiquem a inscrição de vocês, porque o YouTube costuma desativar as inscrições. E se vocês gostarem deste vídeo, eu agradeceria muito que vocês dessem um joinha, porque isso ajuda muito a divulgar o canal e desde já eu agradeço. A frase que dá título a esse livro aqui, A Beleza Salvará o Mundo, que é um livro de ensaios, né? São vários ensaios escritos pelo Gregory Wolfe e que ele reuniu aqui nesse livro. Essa frase foi proferida pelo Dostoiévski, né? E para que essa frase não ficasse solta assim, parecendo essas frases que a gente retira do biscoito da sorte chinês, né? Quando a gente quebra o biscoito, vem aquele papelzinho branco com uma frase idiota qualquer e que a gente adora ler, né? Mas para que não ficasse solto, ele colocou aqui um pedaço do discurso do Solzhenitsyn, quando ele recebeu o Nobel de Literatura, em que ele cita essa frase do Dostoiévski, dizendo que para ele era muito estranho pensar que, de alguma maneira, a beleza poderia salvar o mundo. A beleza enleva, né? A beleza causa êxtase, mas salvar, ele nunca ouviu falar de alguém que fosse salvo pela beleza, né? E o trabalho aqui do Wolfe neste livro é mostrar como que o Dostoiévski foi profético e não simplesmente soltou essa frase aleatoriamente, né? E como que ele faz isso? O Gregory Wolfe é um escritor, professor e editor que dá aula na Universidade de Oxford. Ele é mestre em literatura inglesa e ele professa o que ele chama de humanismo cristão, que se apoia em um pensamento não ideológico e independente. E o que seria esse humanismo cristão, né? Seria a crença de que a liberdade humana, a consciência individual e a investigação racional desimpedida são compatíveis com a prática do cristianismo ou mesmo intrínsecas à sua doutrina. Representa a união filosófica da fé cristã e dos princípios humanistas clássicos. Tá? Ele fala ainda que os humanistas cristãos estão surgindo para oferecer a visão da verdade, bondade e beleza à cultura. E ele ainda diz que a secularização e a moral anárquica, ou seja, esse materialismo e esse niilismo que permeia a nossa sociedade hoje, só podem ser combatidos pelo humanismo cristão. E ele dá uns exemplos muito interessantes, inclusive dizendo assim, fazendo uma crítica, né, a bandas de rock cristãs, por exemplo, que ele fala que não trazem nada de novo, nada de autêntico, são só uma cópia mal feita do mesmo, né? Ou seja, mais do mesmo, e que ao invés de fazerem música, eles música politizada, tentam fazer uma música carola, né? E aí ele vai citar autores e escritores que vão nessa direção, que fazem militância, né? E que fazem militância não só militância política, mas militância religiosa também. E que ele, né, o Wolfe, acha que isso não acrescenta absolutamente nada à qualidade da arte.
E ao longo dos artigos selecionados aqui pelo Wolff, a gente vai conhecer, e o Wolff vai indicar, vários escritores que não fazem pregação e não fazem militância, mas que trazem muita qualidade à literatura, porque eles discutem assuntos pertinentes ao homem moderno. Eles discutem sobre os conflitos que este homem moderno, né, nós, enfrentamos nesse embate entre os valores cristãos e o que ele chama de moral anárquica. Os problemas que esses livros discutem estão aí, no nosso dia a dia, e nós vamos conseguir nos identificar com essa discussão, tá? Sem a pregação e sem a militância. Eu, no geral, gostei desse livro, achei os ensaios muito bem escritos, ainda que às vezes eles se repitam um pouco, mas acho que faz sentido, né, gente? Porque se é uma compilação de ensaios que provavelmente foram escritos, né, em épocas e momentos diferentes, às vezes os conceitos se sobrepõem, né? Então faz sentido para mim, mas mesmo assim, há coisas aqui que eu preciso compreender melhor, como por exemplo, o conceito de sentimento trágico da vida, né? Esse é um conceito desenvolvido por um filósofo basco, o Miguel de Unamuno. Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca li nada dele. Ele tem um livro com esse título, que aliás eu já comprei, só que está no Brasil, eu ainda não trouxe para cá. Então, aí quando trouxer eu vou ler. Mas eu vou ler para vocês o início da sinopse, que está na Amazon, no Brasil. Quer ver? Ele diz o seguinte: do sentimento trágico da vida é uma sinuosa viagem pelas mais fundamentais angústias do homem. Não o abstrato, o espírito metafísico, mas o homem de carne e osso, que nasce, sofre e morre e tem de lidar com a consciência do seu fim. Isso ele diz que aprendeu a partir de vários autores que ele chama de autores cristãos, vamos dizer, raiz, autores que professam e confessam, né, que são cristãos, mas que não militam, né, e nem pregam na literatura, mas trabalham com esse conceito de sentimento trágico da vida. Eu não vou poder desenvolver esse conceito aqui com vocês, gente, porque eu mesma não conheço, tá? Eu sei só isso que eu acabei de ler para vocês, então eu estou aprendendo ainda. Então, o que ele faz aqui? Ele divide os escritores em categorias bem abrangentes, né? Então, por exemplo, os escritores raiz, e eu estou chamando de raiz, tá? Não foi esse o nome que ele deu, mas eu entendi assim, que são escritores raiz, que são escritores cristãos desde sempre, os convertidos e os mais contemporâneos, né? Que são aqueles escritores que poucas pessoas conhecem e que têm dificuldade de ser editados, se são editados não conseguem uma segunda edição, os livros deles esgotam, e eu vou mostrar para vocês, os livros realmente esgotam, gente, a gente não encontra nem cedo, tá? Então ele divide mais ou menos assim os escritores. E ele diz o seguinte: a gente não pode viver como se a única arte boa fosse a arte que está nos museus. Não, a gente tem que encarar as novidades que a arte moderna e a arte contemporânea trouxeram e extrair dessa modernidade, dessa contemporaneidade, o que a arte tem de bom e agregar aquilo que a gente vem trazendo desde sempre, né? Há gerações e gerações. Então, aquilo que foi desenvolvido pelas gerações anteriores, agregado com aquilo que as novas gerações trouxeram, pode fazer um bem bolado, né? Pode fazer uma literatura de qualidade. A gente tem que se modernizar. A gente não pode só dizer assim, autor bom são só aqueles do século XIX ou antes do século XIX. A gente tem que se modernizar. E tem que conhecer os novos autores e dar chance para que essas pessoas tenham voz. Esses autores têm que ser lidos, justamente por eles trabalharem com esse conceito do homem de carne e osso,
né? Com esse homem que hoje lida com esse niilismo e esse materialismo. Então, esses autores lidam com isso e fazem boa literatura. Tá bom? Então, vamos agora começar falando dos autores que certamente, se vocês não leram, vocês já ouviram falar, porque todos, né, a maioria, se não todos, têm tradução para o português. E são autores belíssimos, que têm obras incríveis, tá? Como, por exemplo, o François Mauriac. Esse Thérèse d'Esquerot é um livro fininho, mas intenso, profundo, que discute exatamente isso, né? Problemas morais, problemas profundos da sociedade moderna, tá? Eu li dele esse aqui e li O Deserto do Amor. Eu pretendo fazer uma dobradinha desses dois livros. Eu tenho aqui uma playlist chamada Dobradinha, que é quando eu falo de dois livros de um mesmo autor. Então, eu pretendo fazer uma dobradinha desses dois livros do François Mauriac, tá bom? Eu vou falar mais do autor e mais dos livros na ocasião. Uma autora que não poderia faltar, né, que ele citasse, é a Flannery O'Connor, né? Esse aqui, o livro que eu tenho é de todos os contos dela. Ela era mestra em contos, né? Eu já li uns 5 contos dela. Gostei. Aquele mais famoso, né? Um homem bom. Como que é? Um homem bom é difícil de encontrar. Gostei. E pretendo ler mais, né? Tem aqui o livro dela todo. Vou ler também. Ele cita o Graham Greene. E eu acho que dele, dos poucos livros que eu li dele, esse aqui, Fim de Caso, que aliás tem vídeo aqui no canal, é um livro muito representativo dessa junção, né, de religiosidade ou de problemas morais, né, com problemas atuais, né, enfrentados aqui pelos personagens, tá bom? Então, eu gosto muito do Graham Greene e esse livro aqui é muito bonito, tá? O Bernanos, dele, eu só li Sob o Sol de Satã. E amei esse livro, amei. Preciso ler de novo. Eu já falei aqui que eu acho que não, na época, eu não compreendi a profundidade do livro. Eu li de uma maneira superficial. Eu acho que agora eu vou aproveitar mais. Então tá aqui. Eu pretendo ler de novo e pretendo ler outros livros do Bernanos, tá? Ele cita um autor que eu gosto muito, que é o Shusaku Endo. Esse escritor era japonês, convertido ao catolicismo. E esse livro aqui é, no Ocidente, o livro mais conhecido dele, que é Silêncio. Eu li o livro, fiz vídeo, falei dele para vocês. Eu gosto muito, é um livro muito bonito. Aliás, o Endo escreve muito bem. Tudo que eu li dele eu adorei. Tem mais vídeo aqui deste autor no canal. Deem uma olhadinha se vocês tiverem interesse e leiam. Se vocês nunca leram esse autor, comecem por este livro aqui. O problema é que vocês vão começar pelo melhor. E aí depois tudo que vier, vocês já sabem que é o que vem depois, né? Mas vale muito a pena. Se vocês tiverem que ler um só, leiam este. É excelente este livro, tá? Tem um autor aqui que ele fala, que é o T.S. Eliot. Esse aqui é um poeta, né? E esse livro aqui não é um livro de poesia, é um livro de prosa dele, em que ele discute vários assuntos. Inclusive, tem um texto aqui em que ele discute literatura e religião. Como é que chama? Acho que é religião e literatura, ao contrário. Religião e literatura. E eu li esse texto. E é um texto muito interessante. Então, o Gregory Wolfe fala aqui que o T.S. Eliot é dessa leva de escritores que trabalham com esse sentimento trágico do mundo, tá? E um outro autor é esse aqui, ó, Evelyn Waugh. Esse autor aqui, eu tenho 4 livros dele. E eu já comecei a ler esse aqui, Declínio e Queda. Eu tenho outro que foi traduzido para o português, que é A Brideshead Revisited, né?
que é muito bom, eu sei que é, mas eu nunca li. E por que eu sei? Porque eu comecei a ler este livro aqui e eu li 70 páginas. Aí eu parei, e eu não me lembro por que eu parei, mas eu parei por motivos externos, não por causa do livro. Aí eu falei, não, tem que ler esse livro, eu gostei. Aí eu comecei a ler de novo e parei exatamente na página 70 de novo. Gente, é um mistério, eu não sei porquê, não sei dizer pra vocês por que eu parei, mas até onde eu li eu gostei muito. Ele é um escritor muito sarcástico. E eu gosto, né, de escritores sarcásticos, que usam o sarcasmo de uma maneira inteligente. E é o caso aqui, tá? Então, esse Declínio e Queda, eu não sei se tem traduzido para o português, mas esse outro aqui eu sei que tem, tá? E acho que tem mais livros dele traduzidos para o português. E eu tenho, então, mais 2, eu pretendo ler. Eu tenho certeza que eu vou gostar dele. Por que não, né? Bom, é o seguinte, eu ia continuar falando dos outros autores. Agora eu ia começar a mostrar para vocês os autores que eu não conhecia, né? E que ele me apresentou. Mas esse vídeo vai ficar muito comprido, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a segunda metade para o próximo vídeo. Tá? E aí eu quero um compromisso de vocês. Não desistam aqui do canal, não desistam desse vídeo. Eu espero vocês para falar dos outros livros indicados pelo Gregory Wolfe no livro A Beleza Salvará o Mundo. Até lá. E boa semana.